Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast BioShoes for All, hoje para conhecer o Lean Manufacturing. Está connosco o consultor Francisco Santos da Cunha. Olá, bom dia. Olá, Paulo, bom dia. Para que os nossos ouvintes o conheçam melhor, falemos um pouco sobre si. Quem é o Francisco? Antes de mais, queria começar por agradecer a oportunidade de fazer este podcast. Eu ouço alguns, e já ouvi alguns também do CTCP, mas participar num podcast não estava nos planos. E é com um enorme prazer que o faço. Eu sou do Porto, nascido e criado, e onde resido também atualmente, tenho 37 anos. Sou engenheiro industrial, estudei na Universidade de Aveiro. Como gostos pessoais, adoro música, mas só sei ouvir, e tudo o que é desportos de combate. Kickbox, Muay Thai, tanto ver as lutas e as competições, como fazer. Há 3 anos que comecei a treinar. É uma paixão relativamente recente, mas adoro tudo o que está relacionado com isso. Posso dizer que uma paixão é também aquilo que eu faço profissionalmente. A melhoria de processos como consultor tornou-se uma paixão já durante o curso e depois acabei por perceber que era o que eu queria fazer e tenho o privilégio de poder, ao longo deste tempo todo, fazer profissionalmente uma das minhas paixões. E para além da música e das artes marciais, como é que deu o salto para a criação de uma empresa própria? Eu entrei no mundo da consultoria através de uma empresa luso-espanhola, onde estive cerca de 4 anos e onde percebi que, de facto, era aquilo que eu queria fazer, tinha muito prazer no meu trabalho, mas havia alguns aspectos da minha vida, quer profissional, quer pessoal, não estavam de acordo com aquilo que era a minha visão para a minha vida. E então acabei por decidir tomar as rédeas dessa componente profissional da minha vida, e é aí que surge primeiro a ideia e depois a concretização de me ter tornado consultor independente, que é um formato no qual tenho muito mais autonomia para decidir de facto aqueles projetos em que quero participar. Evidentemente que tem algumas desvantagens, porque eu, até pela idade com que comecei nesta aventura, sobretudo na fase inicial, não era muito fácil encontrar missões. Posso dizer que não tinha tanta possibilidade de escolher, tinha que aceitar o que me aparecia, mas depois, com o tempo, acabei por me, de certa forma, afirmar no mercado, não só português, também muito no espanhol e em França também. E agora sim tenho uma vida que me permite gerir de uma forma equilibrada a componente pessoal com a componente profissional. E rebobinando um pouco mais atrás, como é que começou esta ligação à indústria do calçado? A minha ligação à indústria do calçado começou com um contacto pelo CTCP para uma formação na Savana, uma empresa sediada em Felgueiras, em que o objetivo era capacitar alguns dos quadros médios da empresa em Lean Manufacturing. Portanto, quer nos conceitos ou na ideia do Lean Manufacturing, quer também em algumas das suas ferramentas. A ideia era começar por formar as pessoas, mas até porque a própria natureza do Lean Manufacturing é de se fazer as coisas no terreno, portanto tem um cariz muito prático, acabei por sugerir, e foi aceite, transformarmos a formação mais quase num projeto, portanto formação-ação. Fomos com as pessoas para o terreno fazer alguns exercícios que permitiram às pessoas identificar de facto os méritos de se perceber quais são as vantagens, quais são os motivos pelos quais se implementa o Lean Manufacturing. A partir daí, mantive sempre a ligação com o CTCP, acabei por não conseguir, por falta de disponibilidade, fazer tantas coisas com o CTCP como gostaria. Durante algum tempo acabei por não conseguir de todo manter o contacto com a indústria do calçado e com o CTCP, mas agora, pouco a pouco, estamos a tentar mudar isso. Antes de mergulhar nas questões mais técnicas, provavelmente seria melhor explicar o que é afinal isto do Lean Manufacturing, como surgiu, quais os princípios fundamentais e, para além disso, em que setores é que esta abordagem foi inicialmente adotada?
Certo. O Lean Manufacturing, se tiver que o definir de uma forma muito curta, uma metodologia ou uma ideia, pode ser também considerado uma filosofia em que se tenta maximizar a criação de valor através da eliminação de desperdícios. E esses desperdícios estão perfeitamente identificados e definidos, e o objetivo é começar por perceber o que é valor. Tudo o que não é valor, segundo a ideia do Lean Manufacturing, é considerado desperdício, e tudo isto são custos para a empresa. Quando eu digo custos, é custos em tempo, custos monetários, obviamente, mas custos até em termos de trabalhos e de stress para as pessoas, pelo qual o cliente não está disposto a pagar. Portanto, identificando esses desperdícios, existem depois uma série de ferramentas, algumas dezenas de ferramentas Lean, que vão permitir não só fazer essa identificação, mas também começar a eliminá-los. Como é que surge o Lean Manufacturing? Se fizermos uma pesquisa rápida na internet, vamos encontrar muitos resultados que nos vão mostrar a Toyota Motor Company. Mas, na verdade, algumas destas ideias que são utilizadas pelas ferramentas do Lean Manufacturing vêm bem mais lá de trás, são bastante mais antigas. No século XVI, o Arsenal de Veneza utilizava já os canais como linhas de montagem flutuantes, em que a estrutura do navio que estava a ser montado ia percorrendo o canal, e os postos de montagem ao longo do canal colocavam a corrente da água. Exatamente. A como corrente da água movimentação. Fazia movimentar a base do navio, e os postos estavam colocados de uma forma sequenciada ao longo do canal, e em cada posto montava uma peça que era ela já também standardizada, uma peça específica, que é um dos princípios, portanto, uma das formas de se fazer Lean. Depois, com Frederick Taylor, que hoje em dia se calhar é um bocado mal visto, porque algumas das coisas que foram por ele desenvolvidas contrariam talvez um bocado o que se seguiu. Exatamente, os princípios do Lean Manufacturing, mas de facto a base da gestão industrial científica nasceu com esta pessoa. Mesmo o Henry Ford, que lá está, que é o precursor, digamos, o pai da produção em massa, lá está, muito desta ideia de criação de fluxo na produção, a comunalidade, a standardização, quer dos produtos, quer de alguns dos componentes que lhes dão origem, são também a base para o que vem mais tarde a ser chamado de Lean Manufacturing. O que é que acontece? Estas ideias foram, sobretudo após as trabalhadas por uma questão de necessidade pela Toyota. Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria automóvel, tal como quase todo o país, estavam completamente arrasados. E o que a Toyota fez foi perceber que tinha que melhorar os seus processos, senão não iria conseguir sobreviver. E então uma série de engenheiros da Toyota, alguns dos próprios presidentes da Toyota, da família Toyoda, acabam por tentar perceber nos Estados Unidos como é que a indústria automóvel americana, quais eram as melhores práticas da indústria automóvel americana, e levam para o Japão alguns princípios, não só do que viram nas fábricas, mas sobretudo aquilo que viram nos supermercados, com, por exemplo, o princípio da reposição do consumo real. Portanto, algumas destas ideias acabam por surgir de forma natural. Alguns dos precursores mais conhecidos são pessoas como Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, pessoas que se calhar não são tão conhecidas ou não lhes são atribuídos os méritos que elas eventualmente deveriam ter, e levam para a Toyota numa fase inicial. Depois da Toyota acaba por se espalhar um bocadinho ainda no Japão estas metodologias de melhoria que acabaram por permitir digamos assim, o renascimento do país através da sua indústria. Mais tarde, um grupo de americanos do MIT vai tentar perceber porque é que a Toyota, com muito menos, consegue fazer muito mais e, sobretudo, muito melhor.
E então é designado um grupo que vai fazer uma comparação das fábricas ocidentais, americanas e europeias, com as fábricas, nessa altura, já japonesas, já não só da Toyota, e o resultado desse estudo é publicado num livro que se chama The Machine That Changed the World, um livro de 1990, A Máquina que Mudou o Mundo, em que são publicados claramente as diferenças, quer nos processos das indústrias orientais relativamente às indústrias ocidentais, quer as diferenças a nível de resultados, em termos de satisfação do cliente, de produtividade, entre muitos outros. E falando mais concretamente da indústria do calçado, como é que as empresas podem identificar essa necessidade de implementar ferramentas Lean Manufacturing? Quais são os sintomas, digamos assim? Existem ferramentas específicas de diagnóstico, precisamente para a identificação de oportunidades de melhoria, isto de forma a auxiliar as empresas no setor da transição para o Lean Manufacturing? Eu diria que uma forma fácil de percebermos qual é o nível de maturidade em termos de processos na indústria do calçado seria, até de uma forma simples, fazer uma visita a uma empresa e perguntar às pessoas se têm muitas reclamações de cliente. Se existe falta de estabilidade nos processos. Muitas vezes temos a tendência de pensar que a culpa é dos nossos fornecedores ou então são os nossos clientes que nos fazem pedidos impossíveis, esquecendo em que a responsabilidade é muitas vezes interna. Ou seja, temos tendência a olhar para a variação que é gerada externamente e, por uma série de razões, acabamos por ter dificuldade em perceber que muitas vezes, uma boa parte dessa variação que gera falta de estabilidade é gerada não pelas pessoas, mas pela forma como os processos estão concebidos internamente. Alguns daqueles sintomas que me permitem muito rapidamente perceber que existem dificuldades ao nível dos processos. Podemos ir a um armazém que está carregado de materiais, mas quando perguntamos às pessoas se elas têm tudo o que precisam sempre para trabalhar, muitas vezes a resposta é não, muitas vezes faltam materiais, portanto temos muitos materiais, mas não aqueles que são precisos. Pessoas que têm um conhecimento muito aprofundado, muito detalhado sobre as áreas em que trabalham, mas que acabam por não ter a visão, não conhecer os seus processos fornecedores. E aqui não falo de fornecedores externos, falo das máquinas ou das operações que os servem, nem dos fornecedores, nem dos seus próprios clientes, que lá está, podem ser internos também, e que não os conhecem, portanto não conhecem a implicação das decisões que tomam ou dos problemas que têm, quer a montante na sua cadeia interna, quer também a jusante, portanto, para os seus clientes. Outro dos sintomas comuns é quando apontamos o dedo às pessoas e não aos processos. Portanto, no Lean Manufacturing, o foco são os processos. Nós sabemos que só bons processos é que levam a bons resultados e assume-se que as pessoas fazem o melhor que podem com aquilo, com as ferramentas que têm. São estes os principais sintomas que, ainda sem entrar em grandes análises de dados, me permitem perceber qual é, digamos, o nível em termos de melhoria de determinado sistema industrial, seja ele uma fábrica, um centro de distribuição. Portanto, qualquer organização em que existam processos é passível de ser melhorada. A ferramenta por excelência de diagnóstico utilizada ou preconizada pelo Lean Manufacturing é o Value Stream Mapping, portanto o mapeamento da cadeia de valor, que nos vai permitir definir através do fluxo industrial, seja ele produtivo, logístico ou até de outro tipo. Podemos aplicar isto também a empresas ou a processos administrativos não transacionais. Vai nos permitir perceber, lá está, onde é que está o valor acrescentado. Mais uma vez, tudo o que não é valor acrescentado é considerado desperdício, portanto permite-nos avaliar onde é que estão os pontos débeis, digamos assim, da empresa e, apesar do VSM não ser só uma ferramenta de diagnóstico, se trabalharmos todas as etapas desta ferramenta, vamos chegar até a um plano estratégico de melhoria. Portanto, o VSM não é só uma ferramenta de diagnóstico, é sobretudo uma ferramenta de melhoria, mas é de facto a ferramenta que eu utilizo e que é mais utilizada pela forma simples como pode ser explicada, como é entendida pelas pessoas, por ser intuitiva e visual também.
Portanto, não só a identificação de um problema, mas também tentar resolvê-lo. Exatamente. Portanto, começamos pela recolha de dados, depois vamos desenhar o estado atual e a partir das dificuldades do estado atual e tendo formado as pessoas nas ferramentas Lean de melhoria que existem e que são aplicadas e que têm resultados comprovados, vamos desenhar aquilo que é daqui a algum tempo, tipicamente 1 ano, 3 anos, podem ser 5 também, a visão que queremos para os nossos processos. Portanto, a partir daí, entre a diferença que é o estado atual para o estado futuro, vamos criar um plano estratégico de melhoria para conseguirmos dar esse salto. É claro que a indústria do calçado tem ainda uma forte componente de trabalho manual, operações sistemáticas e uma extensa cadeia produtiva. Neste sentido, e tendo em conta o que nos disse anteriormente, como é que o Lean Manufacturing pode ser implementado de forma eficaz na indústria do calçado? Eu diria que, até pelos elementos que elencou na sua pergunta, a questão do trabalho manual, as operações sequenciais na tal cadeia produtiva, são o tipo de processos por excelência em que o Lean Manufacturing, por ter sido em processos dessa natureza ou em fluxos dessa natureza que teve origem, são tipicamente as indústrias nas quais o Lean Manufacturing vai ser aplicado. No entanto, existem muitos paradigmas. Obviamente que, em função da natureza dos processos, se calhar algumas ferramentas aplicam-se mais e outras não têm tanta aplicabilidade. Contudo, eu não quero com isto dizer que só em fluxos desta natureza é que se aplica o Lean Manufacturing. O Lean aplica-se a tudo, até à nossa vida pessoal. Diria que, para começar, a indústria do calçado pode seguir aquilo que são os 5 passos do Lean. Em primeiro lugar, perceber o que é valor do ponto de vista do cliente. A partir do momento em que sabemos o que é valor, por complementaridade percebemos o que é desperdício e vamos, através da ferramenta de que já falei, mapear os nossos fluxos para perceber aonde é que estão os problemas, aonde é que estão os desperdícios, percebendo também qual é o tempo de circulação dos materiais no nosso fluxo industriais, para depois, numa terceira etapa, encontrar mecanismos, aplicar ferramentas de forma a acelerar esse fluxo. Portanto, tipicamente, o que se faz é implementar o fluxo peça a peça, o fluxo contínuo, nas situações em que é possível. Há também outras ferramentas logísticas que têm mais a ver com as frequências, os ciclos de entrega, que são também aceleráveis, digamos assim. A partir do momento em que eu tenho comprimido, portanto, o tempo de circulação dos materiais, vou sincronizar a produção com a procura do cliente. Portanto, produzir ou entregar apenas aquilo que foi solicitado pelo cliente, de forma a evitar o desperdício de sobreprodução que gera depois, de certa forma, todos os outros 6 que lá foram identificados numa fase inicial pela Toyota. Percorridas estas 4 etapas, que eu chamaria 4 etapas de transformação, entramos na 5ª, que nunca acaba, que é a etapa de otimização, que é, no fundo, procurar a perfeição, melhorar continuamente, tentar fazer melhor um bocadinho todos os dias. Nesta fase, o que se pretende é criar uma cultura de melhoria. É muito importante que as pessoas tenham esta sensibilidade, mas também, obviamente, a disponibilidade e a autonomia para resolverem os problemas que vão aparecendo e resolverem os problemas na raiz, segundo outra ideia que é preconizada pelo Lean Manufacturing, de forma a que o sistema possa ser melhorado de forma permanente. E quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas de calçado ao implementar o Lean, incluindo a resistência à mudança entre os funcionários, e que estratégias podem ser adotadas para superar desafios específicos da indústria, como a variabilidade de designs e a sazonalidade? Pela experiência que eu tenho no calçado, eu considero que os desafios desta indústria em particular não são muito diferentes dos desafios de outro tipo de indústrias, mesmo aquelas consideradas mais maduras, mesmo até o automóvel, onde o Lean Manufacturing nasceu e que é pioneira numa série de novas ferramentas de melhoria.
os desafios são comuns. Portanto, existe quase sempre aquilo a que chamamos a resistência à mudança, quer muitas vezes por acomodação, mas sobretudo por aquilo que vou vendo, mais até por medo de mudar. Isso é uma característica humana muito natural. Muitas vezes queremos melhorar, mas não damos às pessoas recursos para o fazer. E aqui não falo de recursos monetários, muitas vezes o que é preciso é tempo e disponibilidade mental para parar um bocadinho e pensar. Esta é uma frase, aliás, que Shigeo Shingo, de quem já falei, dizia muitas vezes. Quando lhe vinham fazer perguntas para tentar resolver um problema, ele não dava uma resposta concreta. O que ele dizia era: para e pensa. Empresas que não dão tempo às pessoas para parar e pensar, porque muitas vezes é isso que basta, acabam por não ter tanta capacidade para melhorar ou tanto ou tão rapidamente. Relativamente aos desafios específicos da diversidade de produtos e da sazonalidade, eu diria que é um paradigma que é facilmente desmontado, ou seja, considera-se que o Lean, porque veio do automóvel, se aplica a indústrias em que há muita repetibilidade, quer de processos, quer dos produtos. Aliás, existe uma frase famosa do Henry Ford que dizia: o meu cliente pode comprar o carro da cor que quiser desde que seja preto. Isso é uma característica da produção em massa, mas à qual o Lean vem responder, precisamente porque, sobretudo numa fase inicial, a Toyota teve que encontrar mecanismos para responder de uma forma ágil a pedidos diversos do cliente. Por seu lado, a sazonalidade ou os impactos da sazonalidade que a indústria do calçado sente podem ser, de facto, minimizados com a melhoria da flexibilidade, quer dos processos, quer das pessoas, para estes aumentos e diminuições da carga de trabalho, com polivalência, formação e treino das pessoas, com a normalização do trabalho. Já agora, este sistema de polivalência é um sistema americano que surgiu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, em que muitos homens foram para a guerra e as pessoas que ficaram no país e que podiam participar no esforço industrial necessário para levar a cabo a guerra foram as mulheres. Portanto, foi necessário formar essas pessoas de uma forma muito rápida, muito sistemática, e com a necessidade de obter resultados rápidos. Portanto, criou-se uma ferramenta que é o TWI, o Training Within Industry, que acaba por, depois da guerra, ser abandonado pelos americanos, mas foi uma ferramenta que os japoneses, quando perceberam que existia, importaram e que foi integrada nesta filosofia de Lean Manufacturing para permitir a tal flexibilidade que é muito necessária para se conseguir trabalhar a sazonalidade da melhor forma possível. E em termos de projetos interessantes nesta área do Lean Manufacturing, na indústria do calçado, há algum projeto que gostasse de destacar, alguma situação específica? Que resultados é que foram alcançados e quais as lições aprendidas? Sim, olha, posso começar por falar de um projeto nas marroquinarias, em que se começou com o Value Stream Mapping, e em que se percebeu que, sobretudo ao nível logístico, quer na entrada de materiais, quer na expedição, existiam muitos desperdícios, muitos problemas, e os resultados da empresa acabavam por ser, de certa forma, prejudicados por esses mesmos problemas, ligados também à variação que era gerada internamente, e que depois, com ferramentas de melhoria como os 5S, portanto, uma ferramenta de organização e normalização de postos de trabalho e do próprio trabalho em si, e depois com a aceleração dos fluxos, ligada, claro está, à eliminação de desperdícios, acabamos por conseguir reduzir o lead time para metade. Portanto, conseguimos aí ganhos de pouco mais de 50% de redução do lead time, resultados esses que se mantiveram ao longo do tempo, porque continuei a acompanhar essa empresa com outras ferramentas, e essa cultura acabou por ficar enraizada nas pessoas a todos os níveis, desde a direção até ao chão de fábrica, e aí de facto conseguimos implementar um sistema de melhoria contínua
que permitiu, por exemplo, reduzir em 20% a carga das pessoas numa área do processo de corte de tecidos. Posso falar também de um processo de industrialização de uma unidade fabril, em que a ideia inicial era utilizarem-se 2.000 metros quadrados e que acabamos por perceber que precisávamos de 1.400 e que, de facto, com uma área mais pequena, conseguíamos ser muito mais produtivos, quer a nível logístico, quer depois em termos dos próprios fluxos de produção. Francisco, para concluir, é possível deixar uma mensagem de encorajamento sobre a importância de explorar mais o Lean Manufacturing no contexto da indústria do calçado? Como é que essa abordagem pode transformar a indústria? Podemos dizer que as ferramentas iniciais, as ferramentas básicas do Lean Manufacturing são relativamente fáceis, quer de se entender, quer de se aplicar. Portanto, nem sequer é preciso especialistas numa primeira fase para eu perceber quais são as condições que tenho internamente, quais são os problemas, quais são os desperdícios, começar a falar com as pessoas, começar a criar indicadores que podem ser simples numa fase inicial, lá está, ligados ao cliente, para perceber qual é a minha taxa de serviço ao cliente, perceber se de facto o cliente está contente comigo enquanto fornecedor. E, portanto, de uma forma relativamente simples, rápida e barata até, qualquer empresa do calçado pode começar a aplicar algumas ferramentas do Lean Manufacturing, quer para perceber como é que está, quer para começar por ela própria a melhorar alguns dos seus processos e a resolver alguns dos seus problemas. E, sobretudo, parar para pensar. Lean Manufacturing em destaque neste episódio do podcast BioShoes for All com Francisco Santos da Cunha, a quem agradecemos a presença. Muito obrigado. Foi um prazer, eu é que agradeço. Um abraço e até breve. Até breve, obrigado. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.